O nosso tema de hoje é a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus ela é não cumprida por causa da nossa vontade. Infelizmente, mesmo sabendo a vontade de Deus, a grande maioria das pessoas sempre encontra um jeito de fazer com que a vontade dele prevaleça sobre a vontade de Deus. E não é por falta de orientação, mesmo com toda a orientação da parte de Deus, sempre nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E assim o cooperador Giliardi foi, desde o início, assim foi com Adão e Eva. Então houve um tempo na terra, irmão Giliardi, que na terra se fez a vontade de Deus. Você já pensou, meu amigo, como seria a terra se a vontade de Deus fosse praticada por seus habitantes? Deus não deseja que apenas façamos a sua vontade. Ele quer que nós sejamos um com Ele, assim como Jesus é um com Deus. Esse texto, irmão Giliardi, está em João 17, 21. O irmão pode ler para nós? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, né? Sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, nós sejamos um. É isso que o texto está dizendo. Graças a Deus. Então a grande maioria erra em matéria de fé, não por falta de conhecimento, mas por desobediência mesmo. Amém. Por desobediência mesmo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8 a 9, falando de Jesus, está escrito: ainda que era o quê? Filho. Aprendeu o quê? A obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obediência. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Por isso é importante que nós encontremos nas Escrituras, encontramos nela e assim possamos acreditar na orientação que recebemos por meio dela, porque a obediência à palavra é quem nos salva. Amém? Amém. Então fazer a vontade de Deus é uma condição para a nossa entrada no reino. Desde o início, os seres humanos tendem a fazer as coisas do seu jeito. Deus quer fazer da terra o seu reino, porém existem condições para entrarmos neste reino. Mateus 7, versículo 21, está escrito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Se quisermos entrarmos no reino. Os nossos ouvintes lembram por que Adão e Eva foram expulsos do Éden? Lembram? O que eles não quiseram fazer? A vontade de Deus eles não quiseram fazer. Isto serve de exemplo a nós. Se Deus agiu assim com Adão e Eva, isto afirma as palavras do Senhor Jesus que diz: entrará no reino aquele que faz a vontade de Deus. Eu retorno mais uma vez com esta pergunta. Você sabia que houve um tempo em que toda a humanidade deixou de fazer a vontade de Deus? Houve um tempo em que a humanidade toda deixou de fazer a vontade de Deus. Nesse estudo nós queremos trabalhar um tema então muito importante, a vontade de Deus, e mostrarmos que a causa da ruína da terra ou na terra é as pessoas deixaram de dar crédito à vontade de Deus. Não podemos esquecer que fazer a vontade de Deus é uma condicionante, eu digo a condicionante número 1 para entrarmos no reino. Esta verdade é o ensinamento principal ou a primeira coisa que devemos aprender. A vontade de Deus deve prevalecer. Por isso, ao orarmos, nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Não entrará no reino aquele que não faz a vontade de Deus. Jesus, ele foi, irmão cooperador Giliardi, um exemplo de obediência e sujeição à vontade de Deus, não foi? Amém. E por isso nós acreditamos que ele tem autoridade para nos aconselhar a respeito do tema a vontade de Deus. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Ele diz: entrará no reino dos céus. Muitas pessoas acham que esse reino dos céus seria algo lá dos céus. Não. Reino dos céus é a terra sendo governada por Deus. Não é isso, irmão Giliardi? Amém. Que está falando dos céus e não nos céus. Se o reino fosse no céu, ele dizia: entrará no reino nos céus. Jesus não disse isso, ele diz reino dos céus. Amém. E você sabe, meu amigo, o que é vontade? Muitas pessoas ouvem a palavra vontade, vontade, mas nunca teve a curiosidade de conhecer melhor esta palavra.
Se sim, então vamos ao significado de vontade. Vontade, o que é vontade, irmão Giliardi? Vontade, ministro Lucas, significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. São essas as palavras. É a capacidade de querer livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Vontade é a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. É um apetite, um gosto, um prazer, uma disposição de ânimo. São esses os significados da palavra vontade, ministro Lucas. Graças a Deus. Então Deus sabe que a vontade do homem não é a vontade dele. E que os caminhos e pensamentos dos homens são conflituosos com a vontade do nosso Deus, não é isso? E nesse sentido, então, é que Deus, por boca do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então a vontade de Deus é diferente da vontade do homem, infelizmente, nos dias atuais, ministro Lucas. Porque os meus pensamentos, Deus diz, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus sabe que a humanidade tende a não acreditar nele, a não obedecer. E nós sabemos do momento em que os seres humanos se desviaram do caminho de Deus, não foi isso? Amém. E Deus sempre foi misericordioso, mesmo quando Adão e Eva caíram, Deus proveu meios para salvá-los, graças a Deus. Será possível sermos irmãos de Jesus, desobedecendo à vontade de Deus ou seguindo nossos caminhos? De maneira nenhuma. Então vamos ouvir o que Jesus disse respondendo à nossa pergunta. Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, né? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, louvado seja Deus, irmã e mãe. Graças a Deus. Então eu digo, você quer ser irmão de Jesus? Faça a vontade do Pai que está no céu. Interessante o cooperador Giliardi, que Jesus disse, esse é meu irmão. Muita gente chama Jesus de pai, não chama? É verdade. E ele disse que nós somos irmão dele. Irmãos, é isso que diz. Isso aqui, Jesus disse que não é nosso pai, ele é nosso irmão. Infelizmente, certas doutrinas estranhas da paz da cristandade ficam variadas, não é isso? Infelizmente, não é isso? É. Também Jesus disse em João 5,30, o que ele disse? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. E ele acrescenta mais o que, irmão Giliardi? Como ouço, assim julgo. E o meu juiz é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele busca a vontade do Pai que enviou a ele, fazendo a distinção entre o Filho e o Pai. Amém. Jesus, então, é um exemplo para nós de obediência, é o contrário do que Adão e Eva foi. Ele sempre diz que a vontade do Pai prevalecia na vida dele. Em João 4,34, Jesus ele diz assim, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cooperador Giliardi, será que é por acaso que Jesus disse que a comida dele é fazer a vontade do Pai que o enviou? Será que ele não está lembrando de Adão e Eva que por comida deixaram de fazer a vontade de Deus? Jesus diz, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Também nosso irmão Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14 ao 17, ele diz, por isso diz, desperta tu que dormes e faça o quê? E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí continuando os versos que diz assim, portanto vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor, ministro Lucas, nós estamos agindo como sábios, fazendo a vontade do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Então sabendo que fazer a vontade de Deus é a condicionante principal para estar ou entrar no reino. Nesse sentido, então, nosso irmão Paulo está correto em dizer, para despertarmos, andarmos com prudência, não sermos nécios, mas sim sábios, não sermos insensatos e, por fim, entender a vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E eu pergunto, você que tem ouvido o programa à luz das Escrituras, eu pergunto a você, em matéria de doutrina, você tem dado atenção à vontade de Deus? Ou o que Deus diz por meio dos seus servos, principalmente os escritores bíblicos, não tem muito valor para você? Se é assim, lembra do que Jesus disse.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus disse isso e o nosso irmão Mateus escreveu em Mateus 7, versículo 21. Adão e Eva foram colocados na terra e a terra era muito boa, não era? Sim. Não faltava nada a eles e mesmo assim não foram capazes de fazer a vontade de Deus e caíram no engano do maligno, do inimigo. Jesus, por outro lado, nasceu em um mundo muito ruim devido à ação do diabo. E desde o seu nascimento, Jesus enfrentou problemas e dificuldades. Foi tentado 40 dias pelo diabo. Lucas 4, não é isso? Amém. E ao fim dos 40 dias, teve o que, irmão Giliardi? Ele teve fome, ministro Lúcio. E sabemos, né, que o maligno aproveitou deste momento para dar as suas últimas cartadas. Porém, Jesus mostrou-se diferente de Adão. E assim afirmou, fazer a vontade de Deus era a comida dele. Adão e Eva, eles fracassaram não por o diabo ter descido do céu à terra e tentado eles. É muito comum, irmão, cooperador Giliardi, as pessoas acreditarem nisso, né? Ah, Adão fracassou porque o diabo desceu a eles. Não! Fracassaram por não fazer a vontade de quem? De Deus. E Jesus provou o que nós falamos, não provou? Ou prova o que nós falamos? Porque Jesus, ele estava numa condição, numa circunstância bem diferente, muito pior do que... Se olharmos para as circunstâncias, a terra e a condição física de Jesus estava propícia para a queda de Jesus, não estava, irmão Giliardi? Estava muito mais do que Adão e Eva, ministro Lúcio. E mesmo assim, Jesus não caiu. Não caiu. Adão e Eva foram derrotados num paraíso e Jesus provou ao diabo que é possível vencê-lo, mesmo no deserto. Eva errou mesmo sabendo a vontade de Deus, acreditou que Deus a enganava. Gênesis 3, versículo 1 ao 6, irmão Giliardi. Gênesis 3, do 1 ao 6, assim está escrito. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? A serpente ali falando, né? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, né? Isso. Aí continuando a leitura, né? Então Eva deixa claro a ordem de Deus para a serpente. Mas aí a serpente, usando de astúcia, ela diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então a serpente ela já começou mentindo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí Eva, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Nós vemos os primeiros seres humanos criados por Deus desobedecendo a sua ordem. Então o texto mostra claramente que Eva sabia a vontade de Deus. Ela disse, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Mesmo com toda a orientação dada a Adão e Eva, isso não foi suficiente para que a vontade de Deus fosse feita. Muitas vezes ficamos questionando como pôde Adão e Eva agir assim. Como? Como pôde um anjo de Deus tornar o diabo? Como pôde Caim matar Abel? Quando a nossa vontade prevalece em oposição à vontade de Deus, tudo isso pode acontecer, infelizmente. Toda a miséria que existe no mundo, todo o mal que existe no mundo, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que faz com que Deus sofra, muito mais do que nós seres humanos, tudo isso é fruto da vontade nossa. Que muitas vezes, manipulados pelo inimigo, acreditamos que Deus nos engana. Que muitas vezes acreditamos em coisas que não é a orientação de Deus. Infelizmente, nós seres humanos, por mais crentes que somos, o inimigo tem poder sobre nós quando nós fracassamos em fazer a vontade de Deus. Por isso, a verdade tem poder de libertar. E firmar na verdade é a melhor arma que podemos usar para nos proteger de desagradar a Deus.
Amém? Louvado seja Deus. Jesus, lá em João 8, 31 e 32, ele dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo também tem vontade, não é isso, cooperador Giliardi? Sim. E quando deixamos a verdade, fazemos a vontade de quem? Do diabo. E por isso, ao implantar o reino de Deus na terra, a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita nos céus. Jesus mostrou isso em um diálogo com os seus conterrâneos, João 8,44, o irmão Giliardi quer ler para nós. Que diz assim: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Mostrando desejo que e vontade, diabo, né? E isso, mostrando que o diabo tem vontade, e que é a contrária de Deus. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade, ou seja, a verdade é a vontade de Deus. Porque Amém. não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqueles que fazem a própria vontade, contrária à vontade de Deus, têm como pai o diabo. Infelizmente. Há um segredo, algo interessante aqui que devemos frisarmos. Muitas vezes as pessoas dizem: eu sei a vontade de Deus, eu conheço a verdade, mas não firma nela. Se não firmar na verdade, a sua condição é a mesma do maligno. Esse anjo que transformou-se num demônio, maligno, Satanás, adversário, e todos os sinônimos que vêm nesse sentido, ele tornou-se um demônio porque não firmou na verdade. Ele conhecia a verdade. Então conhecer, meu amigo, a verdade, mas não firmar, não praticar, não muda a situação dos seres humanos. Os seres humanos têm que entender que deixaram de fazer a vontade de Deus, precisam voltar a fazer a vontade de Deus. É necessário fazer a vontade de Deus se quiserem estar no reino de Deus. E o texto diz: o diabo é homicida, ele mata o homem. Se estudarmos atentamente as Escrituras, nós vamos perceber que todos os que de uma ou de outra maneira foram enganados pelo maligno, ou abandonaram a verdade, ou não firmaram na mesma. Deixar a vontade de Deus e fazer as coisas do nosso jeito é ter o diabo por pai, infelizmente. E aí, cooperador Giliardi, de Mateus 7, 21, está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, a vontade de meu Pai que está nos céus. Só entraremos no reino fazendo a vontade do Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai. Graças a Deus. Então a maior arma que nós temos a nosso favor para não sermos enganados por nossa vontade é as Escrituras, que apresenta para nós a vontade de Deus, não é isso? Amém, isso. Por isso Jesus sempre usou o está escrito. Se você ler Lucas 4, versículo 1 ao 12, você vai ver: Jesus foi tentado pelo diabo, 40 dias tentado pelo diabo, não caiu. Jesus sempre disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus disse, mesmo quando Satanás fez uma proposta, Satanás disse ali no versículo 6 de Lucas 4, dar-te-ei todo esse poder, mostrando os reinos do mundo e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus não aceitou isso. Jesus sempre pôs na vida dele a vontade de Deus, sofrendo, enfrentando dificuldades, mas a vontade de Deus prevalecia na vida de Jesus e na vida dos servos de Deus. Então o diabo fez de tudo para que Jesus fizesse a sua vontade. Usou todos os recursos que pôde para levar Jesus à desobediência a Deus. Você sabe que o que está escrito é a espada do Espírito? Poucas pessoas sabem o que é a espada do Espírito. Em Efésios 6:17 está escrito: a espada do Espírito é o que, cooperador Giliardi? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. A espada do Espírito é a palavra de Deus, ministro Lucas. Então muitas pessoas querem vencer o diabo com sua palavra, não é? Isso é verdade. E aí, com suas armas, você nunca vai vencer o maligno. Se Eva tivesse usado a palavra de Deus, ela teria caído? De maneira nenhuma. Mas as pessoas usam as suas palavras no lugar das palavras de Deus. Por isso eu sempre digo, cooperador Giliardi, a voz é nossa, mas a palavra não. Amém. A voz é nossa.
mas a palavra não. Infelizmente, muitos crentes não estão dando atenção à vontade de Deus. Muita gente tem dificuldade em acreditar nos relatos a respeito de Adão e Eva. Muitos, por se achar sábios demais, né, não acreditam que esse relato foi... Eles acreditam, né? Na verdade, eles acreditam que esse relato foi uma historinha que foi inventada, não é, cooperador Giliardi? Infelizmente eles acham isso, ministro Lucas. E eu digo, você só entenderá a mensagem do reino se estiver disposto a acreditar em Deus por meio das Escrituras. É um meio que Deus se revela, as Escrituras. E o governo do mundo hoje está nas mãos do diabo. Isso devido ao fracasso de Adão e Eva em fazer a vontade de Deus. O diabo não mentiu quando disse a Jesus, em Lucas 4, versículos 5 e 7. Ele disse o quê? E disse o diabo para Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Então foi entregue ao diabo todos os reinos do mundo, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então todos os reinos do mundo estão sobre o maligno. É isso que diz o texto, ministro Lucas. Então nós vivemos num mundo governado pelo maligno e por sua vontade. Isso explica muito dos problemas existentes na Terra. Isso. E é importante e necessário que você conheça os planos de Deus para a salvação do mundo. Poucas pessoas conhecem. O diabo é o governante do mundo hoje. Muitas pessoas acham que Deus está governando o mundo. Nós não temos dúvida que o mundo é de Deus, pois ele é o Criador, mas não é ele que governa o mundo atualmente, pois caso fosse, as coisas não estariam como estão, né, irmão Giliardi? O mal aumentando a cada dia, o mundo piora a cada dia, o amor está desaparecendo da terra, terremotos, maremotos, peste, fome, secas, enchente, doenças incuráveis, corrupção aumenta dia a dia, drogas e o tráfico toma conta do mundo. Estamos testemunhando o aumento do quê? Da violência, e além disso, governantes injustos. E uma das coisas que eu sempre falo, irmão Giliardi, a falta de responsabilidade do ser humano. A cada dia o ser humano não tem a responsabilidade. Poluição do solo, das águas, do ar, desmatamento, consumismo, aquecimento global, falta de chuva em certas regiões, enchente em outras regiões, rios secando. E eu pergunto, caso você crê que Deus está governando o mundo, então ele não está tendo poder de mudar a situação. E o governo de Deus piora a cada dia. Isso não é possível. Cada dia. Se Deus está governando o mundo, não faz sentido nós orarmos pedindo o quê, irmão Giliardi? Do reino, né? Que venha o teu reino. Se ele é o governante do mundo, por que a vontade dele não é feita aqui como ela é feita nos céus? Os homens em nossos dias, eu digo, têm aumentado assustadoramente o poder de destruir a terra. Por isso, ao instaurar o seu reino através de Jesus, ele destruirá os que destroem a terra. Está escrito isso em Apocalipse 11, versículo 18. E é nesse tempo de governo que Jesus restaurará todas as coisas, conforme está escrito em Atos 3, versículo 21, e Mateus 19, 28. Nossos corações enchem de alegria ao esperarmos esse momento e ao acreditarmos que o retorno, a volta de Jesus, porá fim a todo sofrimento existente na terra. E assim como o diabo tomou o governo do mundo das mãos de Adão e Eva, Deus vai tomar de volta dele. Apocalipse 11, versículo 15 ao 17, irmão Giliardi. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam... Olha o que é que as vozes diziam, ministro Lucas. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então nós vemos que as vozes diziam que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, mostrando que não era, né? Continuando o verso. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ou seja, tomaste o teu grande poder e reinaste. E nós vemos o verso 18, que destrói o que muitos pensam. Deus não vai destruir a terra. Mas olha o que é que o verso diz: e iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar os galardão aos seus profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E olha aqui: e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Destruíres os que destroem a terra. Graças a Deus. Então o texto que nós acabamos de ler evidencia a vontade de Deus em retomar o governo da terra, ao mesmo tempo mostra o propósito do diabo em destruir a terra.
Deus vai destruir os que destroem a terra. Gênesis 3:17, Deus disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Infelizmente a terra é maldita, não porque Deus a amaldiçoou, mas porque Adão e Eva, que foram colocados na terra para abençoar a terra, infelizmente fracassaram. E foi por isso, cooperador Giliardi, que Deus chamou Abraão e fez de Abraão uma bênção grande acontecesse na terra por meio do nascimento do Messias, o nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus tem um plano maravilhoso, meu amigo, de abençoar o mundo por meio de Jesus. E esta bênção só será completa na volta de Jesus, quando Jesus voltar e inaugurar o reino dele na terra. Mas para que você faça parte desse reino, é necessário que a vontade de Deus seja feita na sua vida. O nosso irmão Paulo, ele chama o diabo de o Deus desse século. Ele fala isso em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Quer ler? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que perdem que está encoberto. Então, nosso evangelho é para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos quais, os incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo fala categoricamente no verso 4, o Deus deste século, o próprio diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Isso. Meu amigo, você não quer que o seu entendimento seja cegado? Não seja incrédulo, acredita na palavra. Muitas pessoas acabam não acreditando na palavra e por isso são cegados. Assim foi com Eva. Ela tornou cega ao deixar de acreditar na palavra de Deus. Muitas pessoas são cegadas pelo diabo por não acreditar na palavra de Deus. E o diabo não quer que resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo não suporta o evangelho da glória de Cristo. Você sabe que evangelho é este? Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O evangelho do reino é o evangelho da glória de Cristo. Amém. É o evangelho que glorifica Cristo. O inimigo não suporta o evangelho do reino, pois ele sabe que será destronado. Jesus nasceu para ser rei. Você tem que acreditar nisso. Lucas 1, versículo 30 ao 32. Disse-lhe então um anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, o anjo falando, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Então nós vemos que o anjo falou que o trono de Davi seria de Jesus Cristo. Então ele nasceu para ser rei, ministro Lucas. Então o anjo fala para Maria que Deus faria deste filho, desta criança que nascesse, faria dele rei, e ele reinaria, e Deus daria o trono de Davi a este que nasceria de Maria, que é Jesus. Nosso irmão Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, versículo 25 e 26, ele diz assim: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E ele diz: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte não tem... A vontade de Deus não está na morte. A igreja de Deus, então, prega o evangelho da glória de Cristo. Vamos continuar, então, orando, pedindo a vinda deste reino, para que na terra a vontade de Deus seja feita como ela é feita nos céus. Por isso nós dizemos a você que está ouvindo, acompanhando este estudo, este pequeno estudo, dizemos a você: faça a vontade de Deus se você quer estar no reino de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Entre em contato conosco, nós estaremos passando detalhes ou aprofundando esse tema para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.